Belivaldo Chagas, ex-governador de Sergipe, candidato a vice-prefeito de Aracaju. É o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui quase de madrugada, mas tá tudo certo. Já veio quase de madrugada é por conta do horário que a gente tem que levantar para chegar aqui. Para chegar aqui. Porque eu tô no outro lado da cidade. Então aqui estou e daqui já seguirei para... Bom dia, já veio de malas prontas. Malas prontas. Sua avaliação do primeiro turno das eleições? Bom, para nós, enquanto candidatos, avaliação positiva, apesar do resultado. Fizemos uma campanha propositiva, bonita. Eu saí desse processo de eleição, repito, apesar do resultado, impressionado com a campanha que fizemos, em especial impressionado com a campanha que Iandra fez. Uma jovem mulher que se propôs a conhecer os problemas de Aracaju, percorrer todos os cantos e recantos desta cidade e ser abraçada e abraçar a população, mostrando aquilo que ela elaborou como o que seria o seu plano de governo caso fosse eleita. Percorrer as ruas ao lado de Iandra foi um negócio assim, espetacular. O carinho como ela foi recebida pelas pessoas, o carinho com que ela recebia as pessoas, a agonia de pais e mães com os filhos nos braços para poder parar a caminhonete, pedir para ela descer, tirar uma foto. As reuniões que fazíamos onde ela mostrava aquele desejo, aquela vontade, né, de fazer acontecer, se esse fosse o resultado, se essa fosse a decisão da população. Não foi a decisão da população e a gente respeita. Portanto, devo lhe dizer, antes que você me pergunte, Belivaldo, e se de novo fosse candidato para ser vice de Iandra, aceitaria com todo prazer, porque lhe confesso que não se arrepende. Olha, apesar da experiência que adquirido diante desses 64 anos de vida, mais de 40 anos de vida pública e política, eu aprendi e muito mais do que o que pensavam que ela poderia aprender comigo. Portanto, não me arrependo de nada, absolutamente nada. Percorri, repito, ao lado dela e manifestações de carinho intensas para ela e manifestações de carinho para mim também. Sempre procurei compreender o meu papel de vice, até mesmo porque nessa campanha ninguém tinha mais experiência de vice do que eu, né? Eu fui 2 vezes candidato a vice. Vice-governador de Deda, vice-governador de Jacques Barreto. Portanto, entendo como extremamente positivo esse momento em que a gente pôde conversar com a população de Aracaju. Imagine-se tomando um café na varanda com vista para o charmoso Central Garden, a mais nova área planejada da construtora Celi. Essa é a vida no Arbo Residência. Ambientes integrados com suítes em todos os apartamentos. Você escolhe entre aconchegantes plantas de 2 ou 3 quartos. Como primeiro projeto vertical da região, o Arbo já apresenta alta valorização em apenas 3 meses de lançamento. É mais que um lar, é um investimento inteligente no seu futuro. Arbo Residência, onde a natureza e a vida urbana se encontram. A educação sergipana tá de dar gosto. Sinta o clima da mudança. A cada 6 meses, uma escola é climatizada em nosso estado. Já são 150 escolas com ambientes favoráveis para os estudos. E tem aluno da escola pública pelo mundo. A nossa educação decolando com o programa Sergipe no Mundo, com 50 alunos por semestre fazendo intercâmbios em 5 países. O governo de Sergipe está presente e está com a gente. Belivaldo, nessa campanha, o primeiro turno foi marcado por confrontos, né? Magna Santana sempre gosta de dizer de perguntar aos candidatos, né? E como é que iria ser no segundo turno, com tanto ataque para um lado, ataque para o outro? Entre eles, houve críticas a Belivaldo, ressuscitaram críticas do que foi os problemas do seu governo, apontaram dúvidas do porquê que você, depois de deixar o governo, gostaria de ser vice de Iandra, e alguns com avaliações em debates e etc., de que você era escondido na campanha para não atrapalhar. Como é que foi vivenciar esse confronto de primeiro turno? Veja, há quem diga que faz parte do show. Eu confesso que fiquei surpreso, porque ataques proferidos exatamente por pessoas do mesmo agrupamento. Veja como é interessante, né? A vida. Há 2 anos atrás, Belivaldo era o cara que coordenava o processo de eleição do atual governador Fábio Itidieri. Eu era o bom, eu era o bacana. 2 anos depois eu passei a não prestar. Há 2 anos atrás, nesse exato período, André Moura era o coordenador no segundo turno da eleição de Fábio Itidieri. Você lembre muito bem o resultado. Não fosse o processo, né, que envolveu o Valmir de Francisquinho, o Fábio Itidieri teria ficado fora do processo. Ele foi o terceiro
mais votado. Foi para uma eleição em segundo lugar, perdendo, portanto, para o Rogério Carvalho. Então, o André Moura, de repente, passou a ser o cara. Lembro-me que fui procurado por André Moura e outras pessoas que faziam parte da coordenação da então campanha de Fábio Mitidieri para uma reunião de emergência lá na WG para discutir o segundo turno da eleição, que precisávamos de todos juntos, que precisava do apoio do governador, de ligar para os prefeitos e conversar. Então Belivaldo era o cara. De repente, Belivaldo passa a não prestar. E que política é essa? E por que isso? Éramos ou não, somos ainda ou não do mesmo agrupamento político? Por que críticas a Belivaldo? Porque, de repente, a crítica exacerbada à pessoa de André Moura, e não estou aqui, não tenho procuração nenhuma para defendê-lo, mas eu me sinto uma obrigação, porque, afinal de contas, participamos de um projeto, agora, juntos. Eu saí do PSD e fui para o Podemos, que é um partido que tem a liderança também de André Moura, muito embora seja presidido pelo Zeca, que é um amigo, irmão do André Moura também. Então, veja, o André Moura, que quando foi líder do governo Temer e quando foi deputado federal, portanto, era também o cara que conseguia recursos. E quantas obras foram realizadas em Aracaju, e eu pude ver de perto na campanha agora. Vai no Japãozinho para ver a quantidade de obras, né, que foram executadas com recursos conseguidos por André Moura, e de repente André Moura era o bicho-papão. E aí vem aquela história de Belivaldo estar escondido. Escondido como? Como é que se esconde um ex-governador que acabou de sair do governo? Basta ter o nomezinho no papel lá de vice e já está presente. Se de repente eu aparecesse demais na campanha, quer que eu lhe diga o que ia acontecer? Quem vai mandar é Belivaldo. O discurso era o contrário. Se Belivaldo não aparece, era preciso dar condições para que ainda aparecesse totalmente mais de qualquer pessoa, para mostrar que ela tinha condições de ser prefeita de Aracaju. Porque o que é que se cobrava muito? A questão da falta de experiência, né? Então a gente fica assustado, confesso que me assustei quando vi o porquê Belivaldo aceitou vice. E alguém manda em mim? Eu fui convidado. Minha candidatura a vice não foi imposta por partido político, nem por agrupamento político. Eu estava em minha casa e recebi um convite, mesmo depois de ter dito que não gostaria mais de participar do processo de eleição, mas após ter entendido, né, o que pretendia Iandro, o que ela queria enquanto candidato, o que ela queria enquanto prefeita, se eleita fosse, eu entendi que poderia colaborar sim com a minha experiência e aceitei. E aí alguém tem que questionar? Isso é um problema meu, de ordem pessoal. Aceitei porque achei que deveria aceitar. E aí vem com aquelas comparações, aquelas dúvidas. De novo, feita por quem? Por quem eu ajudei a colocá-lo no poder. Há 2 anos atrás, eu estava apresentando Catarina Feitosa como vice na chapa de Edivaldo Nogueira. 4 anos. Aliás, há 4 anos atrás, melhor dizendo, eu estava apresentando a Catarina como vice na chapa de Edivaldo Nogueira. 4 anos depois, olha eu de vice e Catarina contra Belivaldo. Até aí tudo bem, faz parte do jogo político. Agora, a crítica pessoal... Teve um momento mesmo que me apresentaram na televisão, que até hoje eu não entendi. Parecia um pouco o espinho assim, saindo uns espinhos da cabeça. Quer dizer, que jogo Parecia sujo. o quê, rapaz? Um porco espinho, como diz a história. Né? Quer dizer, que jogo sujo, pesado, exatamente com um cara que, repito, há 4 anos atrás tínhamos eleição de prefeito. Eu colaborei apresentando a vice. Mas há 2 anos atrás nós estávamos de novo no mesmo projeto. Disso aqui agora eu estou repetindo para poder as pessoas tentarem entender. Por que esse jogo sujo em busca do poder a qualquer custo? Custe o que custar. Vou pisar na cabeça de quem quer que seja, mas eu quero o poder a todo custo. É assim, é para ser assim. Então a gente lamenta que tenha sido assim. Às vezes é necessário chamar o feito à ordem, porque não chamaram, não sei. Eu vou lembrar aqui um fato que aconteceu com um cidadão conhecido de todos nós, que é o Teixeira, do grupo Rio FM. Da Rio FM. Onde, na campanha de governador, fizeram um ataque pessoal a ele, que atingiu a família, que a mãe dele ficou muito contrariada. Eu me lembro que fui questionado por Givaldo Ricardo. Você ouviu falar sobre Givaldo Ricardo? Sim, conheço. Belivaldo, você viu o que está acontecendo aí? Quando eu ouvi, disse, isso não pode acontecer. Eu vejo o espaço que esse grupo aqui dá a todos os grupos políticos do Estado, seja de oposição, seja de situação, da mesma forma que a FM Rio fazia também. E eu fiquei impressionado com a grossura daquele material, com a falta de delicadeza daquele material. Eu, enquanto governador, chamei o feito à ordem.
Liguei para Teixeira e pedi desculpa em nome de todos. Liguei para o então candidato Fábio Tidieres, peça desculpas, porque você sempre teve espaço, né, no grupo para poder falar, como todos têm. E liguei para Cauê na época, eu digo, não se faz isso. Chamamos o feito à ordem e não deixou de ter ataques a pessoas que não têm nada a ver com isso. Faltou isso agora, na sua opinião? Eu não sei, eu creio que sim. Será que não teve alguém que de repente observasse que não se faz isso com amigos? Porque está aí agora segundo turno. Quer dizer, o que é que se fez com isso? Afastar aquele que poderia, independente de quem fosse, né? Porque, veja, você dá aqueles ataques... Tanto durante o primeiro turno, quanto agora, após o primeiro turno, houve algum contato de Fábio com você, ou de você com Fábio, com Edivaldo? Não tive o prazer de ouvir a voz do governador nesse momento, não. Eu acho que ele esqueceu o meu número para tratar do assunto com diz respeito a Aracaju. Até mesmo porque eu também não tenho mais essa importância, né? Para que alguém perca seu precioso tempo e me faça uma ligação para tratar nem antes, nem durante, nem depois de processo eleitoral de Aracaju. Então não houve, também não estou reclamando, não houve porque eu não quis que tivesse, nem houve da minha parte, nem houve da parte do governador. Mas até mesmo porque quem foi atingido foi eu. Mas como eu tenho o pescoço grosso, nada disso me afeta. Eu ficava olhando, minha mãe tem 84 anos, me perguntou, ô meu filho, que negócio é esse que apareceu na televisão assim, parecendo uns espinhos saindo da sua cabeça? Deixa isso pra lá, minha mãe. Não quero entender, não, que isso é coisa de quem não tem o que fazer. Fica difícil, né? A gente explicar a uma senhora de 84 anos esse tipo de coisa. Mas, enfim, por que e pra quê? Soma em quê? Agora tá aí, né? A campanha acontecendo, a população, de novo, vai saber escolher quem deverá ser o prefeito ou a prefeita. Temos, afinal de contas, duas candidaturas postas, de uma mulher e de um homem. A população é quem vai decidir, como decidiu democraticamente no primeiro turno, dentre os candidatos existentes, quem deveria ficar para o processo de segundo turno. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o ex-governador Belivaldo Chagas. É bom demais saber que o governo está presente com a gente. O governo de Sergipe está botando para lá e o povo sabe. Repare nesses números da saúde. Já foram feitas mais de 6 mil cirurgias do Enxerga Sergipe por todo o estado. E mais de 17 mil pelo Opera Sergipe. O maior programa de cirurgias eletivas já feito em nossa história. E vem muito mais por aí. Tá dando gosto de ver o governo de Sergipe está presente e está com a gente. Belivaldo, fica mágoas, rompimento... Qual vai ser o futuro de Belivaldo dentro desse desenho? E a outra pergunta, você estava na presidência do PSD, saiu, foi para o Podemos. Algum arrependimento após o resultado eleitoral? Em hipótese alguma, fiz o que deveria ser feito. Recebi um convite, avaliei e resolvi que deveria dizer sim. Ao dizer sim, era preciso tomar um posicionamento. E ao conversar com o governador naquele momento, ouvi do governador de que se a minha resposta fosse sim ao convite, né, para ser vice de Iandra, não poderia ser pelo PSD, porque o PSD já teria um posicionamento tomado pelo governador de que deveria apoiar a candidatura do PDT. Então eu disse ao governador que diante da possibilidade o que me restava era sair do PSD e ir para um outro partido, e fui para o Podemos. Nenhum arrependimento, tanto é que me antecipei quando disse, se convidado fosse para de novo ser vice de Iandra, aceitaria, portanto nada me causou de constrangimento nem de um problema. E quando você pergunta se tem mágoa, não há razão para ter mágoa de ninguém, a gente apenas observa, faz os comentários que fiz aqui, porque a gente procura entender, às vezes fica sem saber, né, o porquê, repito, de tantos ataques à minha pessoa, à pessoa de André Moura. De novo, repetindo que não tenho procuração para defendê-lo, mas veja, o André Moura está há alguns anos secretário de Estado do governo do Rio de Janeiro. Quem por acaso viu falar em algum escândalo, em algum problema sobre o comportamento que o secretário André Moura tem no governo do Rio de Janeiro? Que problema aconteceu? Tem demonstrado capacidade o tempo todo, como demonstrou capacidade quando foi deputado federal e líder do governo Temer, e conseguir a quantidade de recursos financeiros que ele conseguiu, não apenas para Aracaju, mas para os mais diversos municípios do estado de Sergipe. Milhões e milhões de reais foram dirigidos ao estado de Sergipe, ajudando no desenvolvimento, na geração de emprego e renda aqui para o nosso estado, repito mais uma vez, não apenas para a capital. Portanto, não tenho que ter mágoa de ninguém não, muito pelo contrário, eu vivo a minha vida em paz, tranquilo, livre, leve e solto, com toda a independência que um cidadão deve ter, respeitando e procurando ser respeitado. Quando alguém resolve respeitar, ótimo.
Se resolve não respeitar, paciência a gente entrega a Deus. O Pedrinho Barreto diz aqui: transmita meu abraço para Belivaldo. Lá atrás tivemos em lados opostos, mas sempre o reconheci ser um sujeito bacana e leal. Já o advogado Jimmy Lopes diz aqui: diga a Belinho que a música dele tem que ser A Lua Me Traiu, a música de Joelma do Calypso. Que feio o atual governador não ligar para Belinho. Especificamente com Fábio, fica alguma rusga após esses fatos? Não tem que ter rusga com ninguém, não. Cada um no seu quadrado, no seu espaço, no seu pedestal, cada um vivendo a sua vida, a sua realidade. Eu seguindo a minha e o governador seguindo a dele, não significa dizer que temos qualquer tipo de problema de ordem pessoal. Dizem que político sem mandato é rolete de cana chupado. Quando Belivaldo diz assim, ó, ninguém me ligou, não pediu desculpas, não me ligaram nem nesse segundo turno. Tá se sentindo mais ou menos assim? Não, mas veja, quando eu digo ninguém, você se referiu ao governador e Edivaldo. Ah, mas alguém ligou então no segundo turno? Edivaldo não teria nenhum motivo para ligar para mim, quero crer que não. E nem o próprio governador, ninguém tem obrigação de ligar para ninguém, né? Ligações outras eu recebi, mas vamos deixar isso para lá. Não, vamos deixar para cá. Não veio o caso, não veio o caso. Deixe para cá, para lá não. Essa história Você veio aqui só comer cuscuz com ovo, foi? E essa história de se sentir rolete chupado, isso aí é... Nem vento bate nas costas. Isso aí, cada um que se sente do jeito que quer. Eu, graças a Deus, tenho me sentido bastante contemplado. Da gestão? Não, em hipótese alguma, eu fiz a minha parte. Ontem mesmo, por exemplo, fui comer um capão em João, ali na Barra, né? Sim, casa de Benigno. Ao lado de Benigno, de Givaldo e outros amigos. E uma senhora saiu da mesa, onde ela se encontrava, para vir conversar comigo. Primeiro para tirar uma brincadeira, disse que adorava o meu modelo de cabelo, esse corte de cabelo assim, todo lado. Olha, via na televisão, eu tinha tanta vontade de falar com você. E veja como são as coisas. Chegou para mim e disse, eu sou uma professora. E não consigo lhe ver como candidato a vice de Andra, como você foi agora, eu só consigo lhe ver como governador. E você não sabe o carinho que eu tenho por você, porque você foi um governador que pagou meu salário em dia, você não atrasou meu salário. Você encontra isso. Olha, no domingo da eleição, eu encontrei com o André Moura, aqui no Bairro América, diante de um grupo de pessoas ao lado do Xaropinho, que foi candidato a vereador. A gente tem mania de, no dia da eleição, ficar circulando, né? Aí parei, fui conversar com ele, uma senhora, quando me viu, veio me dar um abraço. Veja como são as coisas. E você, que é de imprensa, e você já ouviu no tempo que eu era governador. Belivaldo, eu vou votar em Andra e em Xaropinho por causa de você. Eu digo, o que foi que eu fiz? Se você foi um grande governador no período da pandemia. Eu digo, ô, minha querida, faz favor. André, ouça, repita aí o que ela disse. Tô votando em Andra por causa de Belivaldo, e estou votando em Xaropinho por causa de Belivaldo, e por conta do que Belivaldo foi enquanto governador no período da pandemia. E veja, eu também fui tão criticado no tempo da pandemia, né, assim, porque fechei bares, porque fechei igreja, porque isso e aquilo outro. Então, quando a gente é governador, a gente é obrigado a tomar decisões, e quando a gente toma decisões, a gente pode contrariar e pode agradar. É normal, é natural. Então eu recebi N abraços no decorrer da campanha. É isso que me conforta. Teve um determinado momento, você sabe que eu gosto de tirar essas brincadeiras, né? Numa das caminhadas, subindo ladeira e descendo ladeira, no alto da Jaqueira, depois de beber muita água, dá vontade de ser um banheiro, né? De repente eu bati na casa de uma senhora ali conversando, a senhora me permite aí que eu use seu banheiro? Eu disse, o quê? Um ex-governador no banheiro da minha casa, mas isso aqui é um banheiro de pobre. Eu digo, quando a gente tá com vontade no banheiro, não tem banheiro nem de pobre, nem de rico. É um prazer. Tenha vontade. Se a senhora puder, será um prazer para mim, se ela puder me conceder esse direito. Não, pode entrar agora, olha, de pobre, tal. Quando sair, posso lhe fazer um pedido? Pois não, disse, o maior sonho da minha vida é tirar um retrato com você, ainda que você não seja mais o governador, você é um ex-governador. Pode tirar essa foto comigo? Então a gente teve isso. Eu participei de tantas campanhas e às vezes de cima da caminhonete a gente percebe, Narciso, tantos gestos não muito legais, tá entendendo? E lhe confesso que no decorrer dessa campanha eu não recebi nenhum gesto obsceno, porque acontece muito, viu, nas campanhas. Você vai passando e o cara, ao invés de dar um tchau, faz outro gesto, manifesta de outra maneira. Não vi isso em nenhum momento. Então eu vou reclamar do quê, pelo amor de Deus? Repito, olha, Cristo não agradou a todo mundo, não vai ser nós, seres humanos, que vamos conseguir agradá-los. Né? Quem está ouvindo aqui, mandando palminha, é o Luiz Tererê. E o professor Genival, lá de Buquim, está parabenizando a você aqui pela coerência. O Enoque Teixeira diz aqui, cadê aqui a mensagem? A política é assim, Narciso. O que aconteceu com Jackson está acontecendo com Belivaldo. O Marcelo Eduardo diz aqui,
O Galeguinho disse que ia se aposentar, namorar e etc. De repente volta para ser vice. É escondido pela campanha que não chegou ao segundo turno. Não seria melhor ter ficado em casa namorando? O problema foi esse, faltou namorado, eu voltei pra política. Agora, sem arrependimento, viu? Sem nenhum problema. Não quiseram o Belivaldo, não? Tava quase tão namorador no finalzinho do governo. Eu brinco dizendo que o senhor dizia que só ia namorar, mas aí quando não deu certo ficar só namorando, então eu acabei aceitando o convite e não tem arrependimento nenhum, absolutamente. Tudo é válido na vida, sem nenhum problema. Eu tô bem, o que importa é que eu tô bem. Futuro, 2026, pensa em continuar ou efetivamente agora parou? Não acabou 24 ainda, eu vou lá falar em 26. Sigamos. Deixa eu ver o que é que vai acontecer. Não quer novamente dizer que vai aposentar para de repente não ter que voltar atrás. Nunca disse que se fosse candidato não votasse em mim. Eu disse o tempo todo que não tinha essa pretensão. E realmente, de coração, lhe digo aqui agora. Eu saí do governo convencido de que não deveria participar mais de processo de eleição. Mas fui convencido. Eu não disse que se eu for candidato, não vote em mim. Eu fui convencido diante de um projeto que me for apresentado e que eu senti verdade nas palavras de Andra. Eu senti o desejo total e absoluto de que ela gostaria de ter essa oportunidade de ser prefeita de Aracaju para fazer uma gestão diferente do que está aí. Eu acreditei nisso e eu tenho certeza que se essa tivesse sido a vontade da população, Andra seria uma grande prefeita. Ela iria realmente cuidar das pessoas como as pessoas estão precisando. Acreditei, a população não quis, paciência. Essa daqui eu nunca tinha ouvido, não. Viu? Olha a forma como o cara está lhe descrevendo aqui. É o Jonas Almeida. Ele diz aqui: Narciso, bom dia. Belivaldo é um bruto agradável. Gosto desse peste. Gostei, muito obrigado. Os brutos também amam, viu? Põe o povo no ar, meu caro Lendelessa. Bom dia, amigo Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM. Aqui é o cantor Paulo Figueiredo, passando para desejar um bom dia também ao amigo Galeguinho Belivaldo, ex-governador, um dos melhores do governador do Sergipe. Nós sabemos a atuação de Belivaldo no enfrentamento à Covid, e o governador que deixou o caixa de Sergipe bem estruturado. Nós sabemos a condição que Belivaldo pegou o estado de Sergipe, e em um momento tão atípico que foi a pandemia, ele soube se sair muito bem, deixando o nosso estado equilibrado. Um abraço, Galeguinho, tamo junto. Bom dia, Narciso, bom dia, ouvintes, sou Elton Barros. Narciso, passando para dar meus parabéns aí ao governador Belivaldo pelo trabalho que ele fez com a outra candidata aí, trabalho belíssimo aí. Governador, parabéns quando o senhor foi governador, que botou nosso estado em ordem, porque a bagunça estava generalizada, até nos pagamentos de servidor, de aposentado e tudo mais, o senhor foi e botou em ordem. Parabéns. E, Narciso, com relação à vereadora Sônia Meire que acabou de falar, eu acho que eles deviam parar com esse negócio de mandata, fica insistindo nisso, né? Porque chega a hora que dá raiva de ficar ouvindo o negócio, mandata, não existe, pronto. E ela é professora. Ou então, se ela for, deviam mandar ela fazer uma prova de avaliação, para ver se pode ainda ser professora. Obrigado. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, grande líder político do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas. As pessoas não lembram como o senhor pegou o estado e deixou o estado em uma condição financeira boa. Eu acho que o senhor criou cobra para lhe morder. E a política hoje, infelizmente, a política é suja e nojenta, né? As pessoas que o senhor mais fez, hoje mais pegou pancada. Mas é assim mesmo. Quem conhece o senhor no estado de Sergipe, sabe sua personalidade, sabe seu caráter, sabe o homem que o senhor é, sabe o pai que o senhor é, viu? E tamo junto. Não tenho procuração para lhe defender, não tive cargo no seu governo, nem tenho nada no seu governo. Obrigado, Maurício. Finalizando, não? Já finalizou? Finalizou? Muito bem. Daqui a pouco a gente bota os outros. O radialista Jesus Araújo diz aqui: parabéns pela entrevista reveladora, muita coerência do ex-governador. Fica à vontade para interagir. Agradecer a todos que fizeram essa participação aí, e porque a gente sente que são manifestações de carinho feitas com o coração. E devo dizer que desse tipo de consideração que acabamos de ouvir agora, eu tive o prazer de ouvir dezenas no decorrer da campanha. Isso deixa a gente feliz, alegre, satisfeito. Se eu dizia que saí do governo com a sensação do dever cumprido,
eu pude ter a oportunidade de ver isso reforçado mais ainda no decorrer dessa campanha, porque, cara, com toda a sinceridade, você sabe que eu não tenho esse negócio de querer aparecer, eu não tenho vaidade, não tenho nada disso. Quantas e quantas vezes eu fui abraçado, e até de senhora, para dizer assim, não tem um jeito de você voltar não, eu digo, pra onde, minha filha? Eu tô na campanha aqui agora, mas a gente entende o que ela quer dizer com voltar, tá entendendo? Sim. Eu não tenho pretensão de nada, absolutamente nada, a coisa na vida vai acontecendo como aconteceu agora. Então, não me trouxe aquele espírito de vaidade não, porque eu sou realmente desprovido disso. Mas me deixou feliz de poder participar de uma campanha e receber tanta manifestação de carinho. Então a gente vai tocando a vida como Deus quer. Eu acho que eu fiz a minha parte enquanto governador e realmente entreguei um governo organizado. Eu vi aí há poucos instantes, você lendo aí propaganda do governo, da quantidade de escolas entregues, reformadas, né? Da quantidade de salas com ar-condicionado, tudo iniciado no nosso governo. Deixei pronto, com dinheiro em caixa, licitações prontas para o governador sair só inaugurando. Tem negócio melhor do mundo. Eu assumi o governo só tapando buraco, fazendo conta para juntar dinheiro para pagar folha e no início atrasada. O governador que entrou só em festa, e tome inauguração. Isso me deixa feliz, alegre e satisfeito. E devo ser correto, e ele tem reconhecido isso publicamente. Nas inaugurações que o governador tem feito, ele tem citado meu nome em algumas obras, inclusive a placa está lá, obra iniciada na gestão de Belivaldo Chagas, porque eu entreguei ao atual governador um governo extremamente organizado, com 340 milhões de reais em caixa, com recursos financeiros liberados para dar continuidade às obras de recuperação de rodovias, com mais de 200 milhões de reais na DESO para fazer obras de esgotamento sanitário e de abastecimento d'água. Então eu deixei um Estado pronto para ser governado. Olha, se vai dar certo ou se não vai dar certo, eu não sei. O governador fez a opção dele. Mas todo mundo assistiu agora a questão relacionada à DESO, ok? Martelo batido, 4 bilhões e 500 milhões de reais, mais de 2 bilhões de reais de recursos para o Tesouro do Estado, mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais para os municípios. Você sabe quando foi que se deu início aos estudos pelo BNDES? No seu governo. Há mais de 4 anos atrás. Foi o final de Jackson no seu início? Não, Jackson iniciou e depois desistiu. Desistiu. Esse início de estudos, ele aconteceu sob a coordenação de Oliveira Júnior, em tratativas com o BNDES. Estudos que seriam realizados como foram, mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos, para que depois o governo batesse o martelo. Então, se vai dar certo, é daqui para frente. Deu certo no primeiro momento, o governador fez uma opção. Os estudos foram feitos e lá foram colocadas oportunidades, escolhas, né? Você pode ir por aqui ou por aqui, enfim. O governador escolheu um caminho. Agora o que temos que ter é a empresa vencedora fazer acontecer lá na ponta, fazer com que a água chegue na casa da população, que o esgotamento sanitário venha acontecer, mas tem um prazo aí de 30 anos para tanto, né? Então, se deu certo isso, a visão foi de quem? Lá atrás desse governo. Repetindo, coube ao governador decidir. Poderia até, depois de estudos, né, realizados, concluídos, não quero fazer nada disso. Ele tomou a atitude que deveria tomar. Então, repito, entreguei um governo enxuto, redondo, para o cidadão governar. E graças a Deus está governando. Lamento apenas que, depois de tudo feito, num simples espaço de tempo, né, de uma campanha de prefeito, essa imagem tenham tentado apagar a imagem do gestor Belivaldo, né, criticando-me o tempo todo, porque eu estava participando de uma chapa como candidato a vice. Para que isso? Para que querer apagar a imagem de um cidadão que foi amigo, né, por conta de uma eleição de prefeito? A eleição está acontecendo a cada 2 anos. Eu vou repetir o que eu sempre disse. A tese que defendo é eleições a cada 5 anos de vereador a presidente da República e sem reeleição. Para acabar tanta eleição e tanto oba-oba da eleição como a gente vê por aí. Vocês sabiam que Sergipe é o melhor lugar do Nordeste para se viver? Pois é, Sergipe ocupa o primeiro lugar no Nordeste em qualidade de vida, além de ser o estado mais seguro da região. No resultado histórico, houve uma queda de mais de 30% dos homicídios em 21 anos. E isso é resultado de muito trabalho e investimento na segurança pública pelo governo do estado. O governo de Sergipe está presente, está com a gente.
Como é o nome dele aqui? O Sidney Sá. Ele diz aqui: Belivaldo é um grande gestor, um cara do bem. Se tivéssemos homens de palavra e sincero como ele na nossa política, seria realmente do bem comum. Já o Carlos Augusto, ele faz aqui uma série de perguntas em uma só. Vou colocando aqui, você vai respondendo. Em termos de relação com o governador, em algum momento ele deixou de cumprir compromissos ou mostrar gratidão a Belivaldo? O governador teve algum papel na indicação de Felizola para o TCE ou na ida de Priscila para o Sebrae? Belivaldo tem algum espaço no governo, Fábio? Veja, a questão, eu não sei por onde eu começo. A primeira pergunta foi relacionamento com o governador. Isso. Se eu nenhum problema com ele, ele comigo. Em relação à indicação do Felizola para o Tribunal de Contas, era de escolha livre do governador. Era indicação do governador. Ele sempre teve uma excelente relação com o Felizola. Eu era governador e Fábio Mitidieri nunca precisou marcar audiência para falar comigo. Ele chegava no palácio, ia para o gabinete do secretário-chefe da Casa Civil e muitas das vezes Felizola telefonava e dizia: Fábio está por aqui, diga, aproveita, manda ele vir aqui. Ou então ia no gabinete do secretário-chefe da Casa Civil. Sempre tive uma boa relação porque, afinal de contas, me elegi governador pelo PSD, partido também de Fábio Mitidieri. Nunca teve problema em relação a isso. Quando ele assumiu o governo, ele convidou Felizola para ser o secretário do Meio Ambiente. E aconteceu de o Felizola ser indicado para o Tribunal de Contas. Lá ele deixou uma pessoa que era assessora dele, a atual secretária, como secretária do Meio Ambiente. Eu não pedi ao governador nenhum espaço. Aliás, devo ser correto, como sempre fui. Ele perguntou o que eu queria no governo dele. Ele disse: eu quero que você seja um bom governador. Aliás, eu quero que você seja um governador melhor do que o que eu fui. Eu não tenho problemas de espaço com o governador, até mesmo porque não pedi, não posso reclamar nada em relação a isso. A indicação do Felizola não foi um acordo prévio? Comigo não. Comigo não. Nunca sentei com o governador Fábio Mitidieri, nem com o candidato Fábio Mitidieri para discutir Tribunal de Contas. Aí ele pode dizer onde ele quiser e eu digo. Nunca sentei. A gente sempre teve essa impressão. Nunca sentei para discutir. Tipo, você vai ser o indicado a governador contanto que você faça isso lá na frente. Porque eu poderia fazer se eu quisesse. Eu poderia fazer até o final do governo. Tinha uma discussão se teria questão por fato de ter parentesco de ser genro, mas eu poderia ter feito o final. E foi feito por Fábio. Comigo ele nunca sentou para discutir isso. Agora ele sempre demonstrou boa vontade, carinho em relação a Felizola como amigos. E eu sempre fui amigo dele, até mesmo porque ele foi muito correto comigo em relação à minha ida para o PSD. Então, sem nenhum problema. Eu não posso ser... Eu não tenho sangue de barata para chegar para você e dizer que não me incomodei com os ataques que recebi na campanha. Pelo amor de Deus. Porque eu recebi ataque dos amigos. Quando você vê a oposição lhe criticar, você simplesmente tem que entender. Não quer receber crítica, não vá para a política. Fique trancado em casa, fique trancado dentro do guarda-roupa. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. A crítica ela é normal, essa lutar. Ela é chata quando você atinge o lado pessoal. Porque você pode fazer a crítica pelo lado político. Né? Eu vi que num determinado momento... Olha, se eu tiver enganado aqui... Peço desculpas antecipadamente, mas num debate, salvo engano, Daniela teria me feito uma crítica dizendo que eu teria feito um ato de perseguição à pessoa dela no governo. Ela teria sido exonerada do cargo, alguma coisa desse sentido. Ela se enganou. Ela teve problemas com o governador Jackson Barreto, comigo não. Então essas coisas a gente vê assim, diz, por que isso? Poxa, pelo amor de Deus, eu não persegui Daniela delegada em nenhum momento no nosso governo. Ao contrário, ela foi ser assessora do ministro Moro em Brasília. Ela foi ao meu gabinete pedir para que eu liberasse a sessão dela. Quando chegou o ofício, eu digo, não posso liberar porque tá errado aqui a forma de pedir. Mande mudar o ofício para eu poder lhe atender. Foi naquela época da ida ao governo Bolsonaro. Sim, exatamente. Quando ela foi ser assessora no governo Bolsonaro. Lá em Brasília ela não trabalhou com o Ministério Moro. da Justiça. Então ela foi ao meu gabinete pedir isso. Eu digo, mude o ofício aqui, peça para o ministro fazer diferente, que isso aqui dessa forma não pode ser não. Alterou e eu a liberei. Ela foi liberada para ser assessora, passou lá acho que 1 ano, 2 anos. E de repente
e peço desculpa se eu ouvi errado, ela teve problemas com Jackson, não foi comigo. Então, mas aí você perdoa. Houve um momento, salvo engano também, que Candice teria me feito uma crítica por conta da reforma da Previdência. É a mesma coisa que o Durval diz aqui. Bom dia, Yandra perdeu muito com o ex-governador como vice, pois não foi um ótimo governador, descontou dos aposentados. Pois é, isso é questão de avaliação. A gente entende, e disse aqui no início da nossa conversa, a gente toma decisões. Pode contrariar um grupo e pode não contrariar outro. Eu recebi, na campanha de governador, uma senhora em Itabaiana, me abordou, me deu um abraço, você descontou do meu salário, mas me pagou em dia, me deu um abraço melhor assim, do que se eu não estivesse recebendo. E eu já tive a oportunidade de dizer aqui, se não fosse a reforma da Previdência, o déficit da Previdência hoje seria da casa da ordem de 200 milhões de reais por mês. E ela veio de cima para baixo. Então, esse tipo de crítica a gente absorve com tranquilidade, porque uns podem achar bom, outros não. Paciência, era necessário. E eu quero crer que aquilo ajudou em muito a gente também colocar a economia do Estado em ordem, enfim, tudo mais. Então, esse é o tipo de crítica que eu aceito de coração, sem nenhum problema. Natural que Candice fizesse essa crítica. Ela só esqueceu de dizer que naquele momento da reforma da Previdência o PT estava junto no governo. Veja, olha, tudo isso, eu tinha parte que pelo menos não criava dificuldade, enfim. Eu tenho um carinho especial por Candice. Encontrei com ela num momento em que eu fui representar a Yandra no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E ela ia saindo, eu ia chegando. E eu fiz questão de dizer, Candice, e dei um abraço. O Luiz ia saindo. Luiz, boa sorte na campanha. Cumprimentei. Fabiano ia saindo, eu cumprimentei também. E eu disse a ela quando eu abracei, disse, gosto muito de você, tenho um carinho especial por você, com Candice. Por quê? Porque na minha campanha de governador, ela era assessora na área de comunicação da campanha. Então eu não tenho razão para ter raiva de Candice, tenho respeito por ela. E fez, aliás, uma bonita campanha. O resultado foi surpreendente para os problemas existentes entre eles mesmos, porque o PT, no início da campanha, não se entendeu. Ao final a gente viu aí declarações de apoio do Márcio Macedo, enfim, tudo mais, mas não houve aquela união que deveria ter acontecido desde o primeiro momento. Então, a gente faz essas observações, agora digo de coração aberto, sem raiva, sem ressentimento da crítica construtiva, vou chamar de crítica construtiva. Belivaldo não foi um bom governador, mas eles quantos disseram aqui agora que eu fui um bom governador? É natural. O João Carlos manda um abraço, João Carlos JC, que foi aí do marketing da campanha. O Aragão do Bugio está aqui perguntando se Priscila Felizola será candidata a alguma coisa. E a minha pergunta final. Segundo turno em Aracaju, Luiz Roberto ou Emília Corrêa? Bom, um abraço para Aragão. Se ela vai ser candidata ou não, não sei. Se for, vou pedir ele que vote com ela. A questão, outra foi... Segundo o João Carlos mandou um abraço. Um abraço para JC, que foi um grande assessor da campanha. Ele soube fazer o marketing como deveria ser. Tudo aquilo que ele traçou eu concordei. Portanto, não tem essa história de ninguém esconder ninguém. De João, haja como tem que ser. Qual a estratégia? Se foi a correta ou se não foi, cada um faz a sua. Agora, foi um baluarte na campanha, mando um abraço para ele também. E sobre a questão de Aracaju, o pessoal pergunta, e aí, Belivaldo? Como vai votar? Eu digo, rapaz, veja como está interessante esse negócio. Eu posso garantir o seguinte, primeiro, sigo a líder. O que foi dito por Yandra na coletiva, onde inclusive ela fez questão de agradecer a minha participação enquanto vice, o que ela decidiu eu sigo. Caminho da neutralidade. O que também não significa dizer que eu não vá votar. Branco, voto nulo, voto em branco, abstenção não faz parte da minha decisão. Estarei em Simão Dias e no domingo virei para cá. Já fiz até a programação. Vou sair de Simão Dias por volta das 11 horas, direto para um determinado restaurante aqui, vou almoçar com Priscila Felizola. E depois os três juntos iremos votar. Voto na UNIT. Aí eu brinco dizendo, a minha sessão é a sessão 24. Se dividir por 2... 12. Dá 12, né? É. Mas eu fui candidato a vice com Yandra com o número 44. Se dividir por 2... 22. Daqui para lá eu resolvo. Vai deixar no suspense. É. Mas votarei.
Tá entendendo? Não vou deixar de dar o voto a alguém. Todas essas críticas e essas situações podem lhe levar a não optar por alguma candidatura, por alguma das duas candidaturas? Podem influenciar na sua decisão? Não deixa de pesar, né? Não deixa de pesar. Porque é aquela história. Se eu não prestei enquanto candidato, talvez eu não preste para também votar em quem me disse que eu não prestava, né? Mas eu vou deixar isso passando, tá entendendo? A gente vai tudo diluindo, de boa. Nada de pessoal contra nenhum nem outro. Não tenho nada de pessoal contra Luiz. Não tenho nada contato da candidatura de Emília com Belivaldo, pedindo apoio, ou alguma declaração de apoio, alguma coisa desse Algumas pessoas, né? Algumas pessoas chegaram a ligar. Se eu disser a você que a Emília ligou, estaria mentindo. Nem recebi telefonema de Emília, nem recebi telefonema de Luiz. Não tenho nada contra Luiz, não tenho nada contra Emília. Que é defensora pública, como eu fui defensor público também, tá entendendo? Mas eu terei a oportunidade de votar e vou votar em alguém. Pode ter certeza disso. Agora, também tenho recebido vários telefonemas e mensagens de amigo. E agora, vamos com de quê? Vamos com quem? Eu digo, eu estou livre, leve e solto. Voto como você quiser. Então, vou votar em fulana, vou votar em fulano. Isso, vá votando. Vote em quem quiser. Não estou direcionando obrigatoriamente. Você não pretende tomar um posicionamento de direcionamento? Não há necessidade para isso, não. Eu estou muito bem no meu cantinho, deixei eu quietinho aqui. O que me interessa é que eu tô. O que interessa dizer é que eu estou bem comigo mesmo e, portanto, estando bem comigo mesmo, estou bem com todos, né? Obrigado pela participação, até uma próxima. Valeu, meu irmãozinho. Foi um prazer muito grande, viu? Daqui, Simão Dias, made in Simão Dias. Olha, The United States of Simon Days, é mole, não. Vai na quinta agora, só volta segunda. Só volto, como diz o caba lá, só volto na segunda. Aí fico aqui segunda, terça, quarta, como sempre fiz, né? Minha mãe mora em Simão Dias, eu tenho uma filha em Simão Dias, já disse tanto isso. E eu gosto de Simão Dias, como eu gosto daqui. Então passo uns dias aqui, passo outros dias lá, e assim vou levando a vida.